Olá a todos, eu sou o professor Will, professor de Biologia, e hoje o tema da aula é o que é uma célula procarionte e o que é uma célula eucarionte. Quando nós estamos falando de células procariontes, nós estamos falando de células que não vão ter um envoltório nuclear, ou também chamado de carioteca. Elas não vão possuir essa estrutura em volta do DNA, separando ele do citoplasma. Mas isso não significa que o DNA fica sem rumo dentro do citoplasma da célula. O DNA fica numa regiãozinha chamada nucleoide. Já as células eucariontes, elas vão possuir esse envoltório nuclear, também chamado de carioteca, separando eles diretamente do citoplasma das células. Essas são as duas diferenças mais cobradas entre células procariontes e células eucariontes. Mas não é somente isso que diferencia esses dois tipos de célula. Quando nós estamos falando de células procariontes, na prática nós estamos falando de células menos complexas. Essa complexidade vai se mostrar porque as procariontes elas não vão possuir organelas membranosas. A única organela que elas vão possuir, e é considerada uma organela não membranosa, são os ribossomos. Também, as procariontes elas podem possuir parede celular, cílios ou flagelos. As células procariontes também vai possuir pequenos DNAs soltos no citoplasma da célula, que são os plasmídeos, que ajudam na resistência bacteriana, que nós vamos ver isso até nas próximas aulas. Já as células eucariontes, que nós vamos falar agora, são células mais complexas. Na prática, isso é mostrado porque ela possui organelas membranosas. Organela como os retículos, o complexo golgiense, as mitocôndrias. As células eucariontes também vão possuir uma organela não membranosa, assim como as células procariontes, que são os ribossomos. Na natureza, os indivíduos procariontes são os indivíduos que compunham o reino Monera, que são as bactérias, as cianobactérias e as arqueasbactérias. As arqueasbactérias são aquelas bactérias que vivem em locais normalmente que nós seres humanos não viveríamos, como vulcões, como desertos, como geleiras. Já os eucariontes, na natureza, ela vai ser os fungos, as plantas, os animais e os protozoários. Mas aí você pensa, os protozoários são unicelulares e as bactérias são unicelulares. Mas o que vai diferenciar elas é que um é eucarionte e que o outro é procarionte. Os protozoários são unicelulares, mas são eucariontes, ou seja, eles são células mais complexas, vão ter aquele envoltório nuclear, vão ter organelas membranosas. Já as bactérias são procariontes, ou seja, vão ser menos complexas, elas não vão possuir aquelas organelas membranosas, vão ter os plasmídeos. Então a gente consegue diferenciar, não apenas ser unicelular que vai de um para os lados. Bem, se você gostou da aula, dê um curtir, se inscreve no canal e até a próxima aula.